Por que que você faz as coisas que você faz e por que você deixa de fazer as coisas que você não faz? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de continuar, eu preciso me apresentar. Eu sou Neri Neto, eu sou mentor, coach e palestrante e eu ajudo pessoas a conseguir conquistar a leveza entre a vida pessoal e a vida profissional. Na verdade, é tudo vida no final das contas. Mas muitas pessoas chegam nessa época do ano, nessa época que você já escreveu várias coisas no papel, dizendo assim: eu vou fazer conquistas nesse ano, só que no final das contas, passa o ano todo e a pessoa esquece das próprias metas e a pessoa não lembra nem por que queria fazer com que essas metas acontecessem. E no dia de hoje eu vou te ajudar a encontrar os 3 pilares que vão te favorecer a encontrar aquilo, exatamente aquilo que vai fazer você caminhar, mesmo quando você tiver com vontade de parar. A verdade é uma só. A gente precisa de um motivo para fazer as coisas na nossa vida. E esse motivo pode ser um porquê, mas muitas vezes ele pode ser um porquém. E é exatamente nesse ponto que as coisas começam a ficar um pouco mais cheias de energia. E eu vou te falar os 3 passos aqui sem enrolação para você encontrar propósito, que é o motivo de você fazer as coisas. E aí eu quero que você me diga, antes da gente continuar, qual é a sua principal meta para esse novo ciclo que começa, que está se iniciando, que é o de 2025. Você pode ter pensado assim: caramba, eu quero perder tanto de peso, eu quero aumentar massa magra. De repente você pode falar: eu quero juntar tantos X de reais, quero ter essa quantidade de dinheiro. Mas você pode também estar fazendo uma meta, estabelecendo uma meta que ela não tem muita especificidade, que ela não é uma meta objetiva. Você pode estar pensando assim: caramba, eu quero ser feliz. E ser feliz é uma excelente meta. O problema é que quando você estiver num dia bom, você vai achar que você está feliz. Só que quando você estiver num dia ruim, você também vai ficar com a sensação de que aquilo ali não foi tão bom. Então você vai ficar com a sensação de que você não está feliz. Ou seja, dependendo do seu ânimo, do seu humor, você vai achar que você está feliz ou não. Ou seja, como é que eu vou fazer para saber exatamente se você está feliz ou não, se você não tem um método específico e objetivo para poder dizer qual é a sua felicidade? Só que hoje aqui a gente veio falar de propósito, então se eu for especificar a meta, a gente vai envolver muito tempo nesse vídeo e não é esse o propósito. Por isso que amanhã, você está assistindo esse vídeo numa segunda-feira, amanhã, terça-feira, eu vou fazer uma super aula de definição e estruturação de plano para você atingir a sua meta principal para 2025. E você pode falar assim: caramba, eu vou atingir essa meta em dezembro, mas você pode também falar que você vai atingir no mês que vem. E provavelmente você vai precisar de um modelo para poder criar uma nova meta. E é nisso que eu vou te ajudar na aula que eu vou fazer amanhã. Eu vou deixar o link para você entrar no grupo, que é a comunidade Conta Comigo, e lá você recebe o link para participar da aula. A aula vai ser amanhã às 20 horas. E voltando imediatamente para o propósito, ele tem 3 camadas. Eu tenho até um post aqui no meu Instagram que fala um pouco sobre isso, que se você rolar para cá para baixo, você vai ver que tem alguns outros posts que são mais antigos e provavelmente você vai perceber que tem algumas coisas aqui que vão poder te ajudar. Mas o que eu quero chegar não é necessariamente nesse ponto do post que está no meu Instagram, muito pelo contrário, eu quero falar para você sobre como você pode definir imediatamente agora o seu propósito. O primeiro passo do propósito é: por que algo é importante para você? Por que você fica feliz e por que você faz algo? A gente falou anteriormente de perder peso, de você aumentar a massa magra, ou então mesmo de você guardar uma quantidade de dinheiro. Agora me responde, essa meta que você estabeleceu, que você tem ela na sua cabeça, por que essa meta é importante? É uma pergunta bem objetiva. Por que você gostaria de atingir esse objetivo? E a primeira coisa que pode vir à sua cabeça é o seguinte: bom, se eu perder peso eu vou ter mais saúde, eu vou durar mais.
Se eu guardar dinheiro, eu vou poder comprar alguma coisa específica que eu quero, eu vou poder ter uma reserva de emergência para se acontecer alguma coisa, eu estar com aquele dinheiro ali na mão e poder conseguir resolver o problema imediatamente. E isso vai te dar segurança ou provavelmente você vai se sentir melhor por ter atingido esse objetivo. Agora eu quero que você me diga um motivo, um único motivo que isso é importante para você. E eu vou falar para você a minha principal meta, uma das minhas principais metas, mas eu vou falar uma só, que é ajudar mais pessoas a conseguir encontrar a leveza entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu tenho um objetivo, um número específico de pessoas que eu quero ajudar e eu não vou falar com você aqui hoje, provavelmente eu vou comentar sobre esse número lá na aula que a gente vai fazer amanhã, que vai ser no dia 14 de janeiro, às 20 horas. Mas o que é importante deixar bem claro é o que eu ganho com isso. Eu, Neri, eu ganho uma sensação de estar ocupando o meu lugar no mundo. A sensação de utilidade e atingindo e preenchendo totalmente o meu principal valor, que é o da contribuição. Então isso é importante para mim. Eu, Neri, me sinto bem quando eu ajudo outras pessoas e eu ajudando através de um trabalho que essas pulseiras aqui representam, cada uma delas, uma qualificação específica que eu fiz para ajudar outras pessoas e ajudar a mim principalmente, e dessa forma transbordando esse conhecimento e essa prosperidade para outras pessoas. Então eu consigo ajudar meus clientes dessa maneira. Isso é importante para mim. Só que a gente vai passar para a segunda camada, o segundo pilar do propósito, que é por que você vai fazer o que você faz, mas isso vai atingir um ciclo maior que está em volta de você. Obviamente, essas pessoas não são necessariamente, não giram em torno de você, mas quando você dá uma volta de 360, as pessoas mais importantes da sua vida, elas estão lá. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu companheiro ou companheira, mas também pode ser um grande amigo, uma pessoa que você tem muito valor, que você coloca muita expectativa naquela pessoa. Pode ser também as pessoas que vieram depois de você, os seus filhos, aqueles que você cuida. Então esse é o ciclo que a gente está falando, que é o segundo ciclo que está fora de você, que é o segundo pilar do propósito, que são os nós. Aquelas pessoas que são importantes para você e que se beneficiam quando você atinge o seu objetivo. Se eu voltar a falar de perda de peso, de ter saúde, como que as pessoas que estão à sua volta se beneficiam disso? Elas vão ter você numa versão melhor. Você vai estar saudável, você vai estar mais tempo sobre a terra para poder estar junto dessas pessoas. Isso é uma coisa boa para você e para elas. E nessa parte, as pessoas ficam pensando assim, caramba, eu preciso fazer algo que seja bom só para os outros. Não necessariamente. Você pode se sentir bem com o seu primeiro pilar preenchido e você consegue transbordar isso através desse pilar preenchido para as outras pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, você pode ter uma reserva financeira, uma reserva especificamente para você fazer uma viagem com seus familiares. Ou seja, essas pessoas vão estar desfrutando daquilo que você se esforçou. Mas você vai saber que no dia que você não quiser seguir, essas pessoas, elas vão depender, talvez vão se beneficiar daquilo que você fez. Isso vai aumentar a sua energia para continuar. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo de que quando a gente faz um autocuidado, a gente não está cuidando só da gente, a gente também está cuidando do outro. Porque se você tem pessoas que te amam e você tem pessoas que você ama, se você se cuidar mais, você vai estar melhor para essas pessoas. E provavelmente você vai conseguir entregar a sua melhor versão, não só para você mesmo, mas também para elas. Esse é o segundo pilar. Então, falando daqui, do meu ciclo, os meus familiares, aquelas pessoas que eu tenho muito amor, elas recebem aquilo que eu consigo construir quando eu sigo com o meu propósito, de me tornar uma pessoa melhor, de cuidar da minha saúde, de ter reservas financeiras, para a gente poder fazer viagens, coisas do tipo. E no terceiro pilar, ou seja, na terceira camada, pode ser aquelas pessoas que você nem conhece ainda.
Imagina o seguinte, você faz um trabalho e esse seu trabalho, você pode ser um médico, uma enfermeira, você pode trabalhar na indústria, você pode de repente ser uma pessoa que faz limpeza de um determinado local, auxiliar de serviços gerais. Quando você faz bem aquilo que você sabe fazer, você beneficia pessoas que você nem conhece. Porque a gente sabe que se a gente tiver com um mau atendimento no serviço de saúde, ou então se a gente tiver um problema no fornecimento de energia elétrica, ou no fornecimento, sei lá, de petróleo, imagina combustível, faltar combustível nos postos de gasolina. Quando você faz bem o seu trabalho, você ajuda essas pessoas também, que são fruto daquilo que você faz coletivamente, que você faz individualmente, mas ajuda várias outras pessoas coletivamente. Você consegue entender isso? No meu trabalho de ajudar outras pessoas, especificamente com esse produto, com esse trabalho de melhorar, de ajudar as pessoas a ter uma vida pessoal e profissional melhor, eu percebi que não são só os profissionais que são ajudados, que têm ascensão de carreira e que têm às vezes até transição de carreira. Eu ajudo também os familiares desses profissionais. Eu ajudo também as crianças, os filhos e filhas dessas pessoas que conseguem perceber uma conexão melhor, uma forma melhor de tratar, uma qualidade melhor de inteligência emocional para poder lidar com as frustrações. Isso tudo é conectado com o meu principal propósito. E talvez você comece a ver eu falando um pouco mais aqui de parentalidade, de como lidar com a família, de como lidar com as crianças. E exatamente esse é um dos meus principais propósitos. Eu tenho passado muito tempo falando sobre isso porque esse é o meu principal propósito. O meu principal propósito é ser um excelente pai para Maria Vitória, ser um excelente pai para Giovana e dizer para elas cada vez mais frequentemente e com cada vez mais presença de que elas sim são aquele ciclo, são aquele motivo que fazem com que eu estude, com que eu leia e com que eu me aprimore. Talvez você esteja nesse momento pensando assim, caramba, mas por que você resolveu fazer isso? Porque eu percebi que todas as vezes que eu fazia uma mentoria específica de comunicação com os meus mentorados, e eles tinham uma comunicação melhor com os próprios filhos, com as crianças, com os adolescentes, e eles traziam isso para mim, era nesse momento que caiu um cisco no meu olho. Era naquele momento que a pessoa falava assim para mim, Neri, o meu filho, ele não conversava muito comigo e de repente ele começou a me contar o que aconteceu na escola espontaneamente. Só porque eu criei daquilo ali um hábito de falar para ele, e aí, o que aconteceu de melhor na escola hoje? Usando perguntas abertas, em vez de se foi tudo bem ou se aconteceu alguma coisa ruim. Em vez de usar essas perguntas fechadas, eu usei perguntas abertas. E ele começou a se falar e dizer as coisas que estavam acontecendo. E isso foi uma coisa muito grande para mim. E eu, Neri, do lado de cá, ficando, caramba, feliz por eu ter impactado positivamente a vida de uma pessoa, de um ser humaninho, que é um ser humano que nasceu depois, e que essa criança, ela nem me conhece, só que a vida dela está sendo impactada pelo meu trabalho. Então você vai ver eu falando mais sobre isso. E talvez você já tenha pensado quais são os 3 pilares do seu propósito. E eu quero que você realmente reflita sobre isso, para que você possa aumentar a sua energia, para você continuar caminhando, traçando o seu caminho para você chegar naquilo lá que é a sua conquista. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas esse vídeo já está ficando maior do que eu imaginava, então eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar aqui o link da comunidade Conta Comigo para você poder entrar lá e poder, de repente, participar dessa que vai ser a nossa aula sobre estabelecimento e planejamento de metas para 2025. Eu espero que você goste do conteúdo que você está assistindo aqui e também do que você provavelmente vai conseguir alcançar quando você entrar na comunidade Conta Comigo.
eu vou encerrar o vídeo e eu vou pedir, sim, para você se inscrever nesse canal e para você também fazer a curtida desse vídeo. E se você puder comentar aqui quais são os seus três principais motivos, quais são os seus três principais propósitos, contando o seu propósito, o propósito do nós e o propósito do todos nós. Eu gosto de encerrar os meus vídeos sempre falando que você pode contar comigo. Eu acho que você já sabe disso, mas é muito importante que você entenda que eu também conto com você para poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que eu consiga atingir o meu principal propósito, que é contribuir com o progresso das pessoas que estão por aqui. Um forte abraço e você sabe, conta comigo.